Cocô. O cocô na hora do parto. Muitas mulheres têm vergonha, né? Inclusive no feed, né, na publicação que eu fiz, eu coloquei sobre isso, né? A gente, desde a infância, a gente é ensinado assim: isso tem que ser segredo, não pode fazer isso na frente de ninguém, pelo amor de Deus, que absurdo, né? Quando a gente tá naquela fase do desfraude, a gente às vezes, né, sofre, a nossa mãe briga com a gente, nosso familiar briga com a gente, né? A gente toma esporro porque fez aquilo ali na frente de todo mundo, meu Deus do céu, é um absurdo. Então a gente vai sendo criado com esse temor a fazer isso na frente de outras pessoas. Não que seja legal, né? Hoje em dia, realmente, por conta mais do odor, não é uma coisa muito agradável você fazer na frente de outras pessoas. Continua não sendo desde a infância. Mas é uma coisa fisiológica que vai acontecer, né? E não tem muito o que fazer, é uma coisa fisiológica, igual piscar. Fala assim, ó, você não vai piscar, não tem como, você não consegue não piscar. A mesma coisa, você vai comer, entrou, tem que sair, vai sair por algum lugar. E eu quis trazer esse assunto aqui para tentar falar cocô, né? E fazer com que isso, quem, né, é tentante, quem tá grávida, né, frigida, e para também quem é um profissional da área da saúde, ver isso de uma maneira que a tratar com mais naturalidade, tá? E deixar a mulher mais confortável em relação a isso. Tem muitos profissionais que eu convivo, né, do meu convívio mesmo, tanto onde eu trabalho hoje, onde os outros lugares que eu já trabalhei, que, assim, falam pra mulher assim: não, isso é normal, pode fazer. Cara, não tem como pode fazer. A mulher não vai conseguir fazer, entendeu? É a vida inteira você falando que não vai fazer. Mas, talvez o profissional tratar isso de uma outra maneira. Olha, isso é uma coisa inevitável, vai acontecer. Eu costumo sempre falar para os meus pacientes que, ó, não tem jeito, não tem como controlar. Se você ficar prendendo isso, automaticamente você está prendendo o seu bebê. Isso pode ser que não aconteça. Se acontecer, a gente vai fingir que nada aconteceu, vai ficar só entre nós. Eu tenho pavor de deixar a paciente, né, suja. Eu tô a todo momento, sempre que possível, tentando limpar, porque eu me imagino assim, eu não gostaria de estar lá toda cagada, né? E aí, quando acontece, eu tento manter essa higiene da paciente para deixá-la o mais confortável possível, tentar amenizar esse desconforto que ela tem. Mas, por que é uma coisa inevitável? Eu botei a fotinha aí para vocês, que faz parte da anatomia. O reto, né, que é onde fica depositado ali as fezes, o cocô, ele fica logo atrás, né, ali da vagina. Então, quando o bebê passa, a cabeça passa ali, ele pressiona força para fazer cocô. Não, a própria cabeça do bebê pressiona e faz com que saia se tiver algum conteúdo ali, né? Às vezes pode ser também devido à força que a mulher faz, né? Não tem, o esfíncter é uma coisa, né? Tem o esfíncter anal e o esfíncter retal, é uma coisa, né? Que tem uma comunicação direta. Então, assim, dificilmente você vai conseguir controlar né? Trancar um e conseguir fazer aquela força toda só no outro lado. Então, não tem, é uma coisa que é inevitável, mas a gente pode tentar fazer de uma maneira que seja menos desconfortável. E também a mulher já ir trabalhando isso na cabeça dela para ser, né, para rolar já essa aceitação, para quando chegar na hora não ser uma coisa tão desconfortável quanto a isso. Se não for no período expulsivo, a gente pode, né, se esse parto não estiver acontecendo no chuveiro, que também pode acontecer, na banheira, se esse parto não estiver acontecendo no chuveiro, que também pode acontecer, na banheira, enfim. A gente pode ir lá no banheiro, fazer uma higiene, não tem problema nenhum. E se isso acontecer durante o trabalho de parto, fora do período expulsivo, por que não a mulher pode ir lá no banheiro e fazer da maneira que ela achar melhor, né, à vontade, com a privacidade que a gente tem durante toda a nossa vida. Mas, Gisele, por que não fazer uma lavagem, né, intestinal? Então, como eu botei lá pra vocês, se vocês quiserem ver, se aprofundar nisso,
no link que eu deixei do artigo que eu serviu de base, né, para poder estar falando aqui para vocês, ele fala sobre isso, né? Antigamente era feito em todas as mulheres, assim como era feito de rotina também a episiotomia e várias outras coisas que hoje em dia já foram abolidas, né? Antigamente realmente era feito lavagem intestinal em todo mundo, mas com o tempo se observou que essa lavagem intestinal não trazia nada de benefício, né? Você colocando mesmo, fazendo, estudando sobre isso, colocando em números comparativos, as mulheres que eu fiz e as mulheres que eu não fiz, isso não trouxe nenhum benefício para o parto, tá? Antigamente suspeitava-se que quando você fazia a lavagem, por o cocô ali tá no reto e tá perto do canal, eu tendo ele vazio, passar, que também já foi visto que não tem nada a ver. Até porque se a cabeça do bebê consegue empurrar, não tem nada que tá me atrapalhando. Segundo, que evitaria, né, a contaminação fecal lá na hora do parto, né? Tipo, de sair cocô lá na hora do parto. Porém, foi visto que tanto você fazendo a lavagem quando você não fazendo, pode sair algum conteúdo, né, fecal ali na hora do parto. Então, assim, entre não ser nada 100% eficaz e você submeter 100% das mulheres a uma lavagem intestinal, aí a mulher já tá com dor na contração, já tá nervosa do trabalho de parto. Aí você vai lá, como que é a lavagem intestinal? Você enfia uma sondinha lá no reto da paciente e joga um líquido, que esse líquido vai fazer as fezes, com que as fezes saiam. Só que ela não vai sair assim, né, espontaneamente, não. Vai te dar uma cólica, né, e essas fezes podem sair de maneira líquida, pastosa, então pode virar uma diarreia. Então, o que foi observado também? Não saía 100% do conteúdo gástrico do conteúdo fecal durante o trabalho de parto, e ainda sobrava um pouquinho que saía lá na hora do parto daquela maneira líquida ou pastosa que ainda era difícil de controlar. Então, imagina, né, uma mangueira do bombeiro lá desgovernada jogando bosta para tudo quanto é lado. E quando deixou-se de fazer essa lavagem, observou-se que nem todas as mulheres faziam. Observou-se que não eram 100% das mulheres que faziam, algumas faziam e outras não. E quando havia a saída desse conteúdo fecal, as fezes saíam moldadas, né? Que é aquelas fezes mais durinhas. E fica muito mais fácil de você controlar elas do que sair de maneira líquida ou pastosa e conseguir não contaminar o parto. Então, assim, foi visto que não fez o parto acontecer mais rápido, não fez deixar de sair fezes na hora do parto e ainda trazer desconforto para a mulher, né? Além da dor da contração, ela ainda tinha cólica, ainda tinha que ficar indo no banheiro evacuar 500 mil vezes, né? Então já foi visto e comprovado e hoje em dia não é mais recomendado. Eu, desde que eu trabalho comecei a trabalhar no obstetrícia em 2012, eu nunca mais, já era abolido e eu nunca presenciei isso, essa necessidade de fazer lavagem intestinal no momento da admissão, que era assim, internou para ter neném, vai lá e lavagem. Hoje em dia não é mais assim, graças a Deus. Então, assim, estudem sobre isso, entendam sobre isso. É uma coisa fisiológica, uma coisa que acontece. É confortável? Não é confortável, mas é uma coisa inevitável. Então já vão trabalhando isso na cabeça de vocês, as tentantes, as gestantes. Quem é puérpera, não fique com vergonha de ter acontecido isso no seu parto, porque é uma coisa normal, uma coisa natural. E para quem é da equipe, comece, né, se já não faz, né, passe a olhar isso com outros olhos, tratar com mais naturalidade, para tentar minimizar esse desconforto da mulher ali na hora do parto, tá bom?